Olá pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ver aqui na palavra do Senhor uma parábola, a parábola do reino, contada aí por o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí esta parábola é uma parábola do semeador, na qual o Senhor Jesus contou. A palavra de Deus nesta manhã diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outros 70 e outros 30 por um. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que
assemelhá-lo-ei à boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no tempo, boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: Um homem inimigo, e quem fez isso? E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E outra parábola disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e induz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhe: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele lhe disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus
é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus nesta manhã e que todos vocês possam entender um pouco dessas parábolas que Jesus aqui falou, né? Cada parábola dessa tem um significado muito grande para a gente, é uma pérola, né, que o Senhor nos deu aqui nesta parábola e que nós temos que meditar um pouco, né, nas palavras que Jesus disse para nós. Então é muito bom, né, todas as manhãs a gente poder falar desta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Essa daqui do joio, ela nos fala que o inimigo veio de noite e plantou ali o joio junto do trigo. E aí, quando chega a hora da colheita, ele disse que os bons, que é o trigo, vai ser separado e o joio vai ser queimado. E ali vai ter muito choro e ranger de dentes, porque muitos virão e dirão: Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome, eu fiz milagre, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, é bom a gente ficar atento nas parábolas de Jesus. E ele diz aqui sempre que o reino dos céus é sempre semelhante a algo. Ele sempre deu uma dica aqui, como o reino dos céus é semelhante. Se a gente prestar atenção, todas as parábolas dizem: o reino dos céus é semelhante ao tesouro. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino do céu é semelhante ao grão de mostarda. Então, cada um ele deu uma semelhança de como é o reino dos céus. Cabe a nós agora discernir o reino dos céus, como é comparado, como Jesus comparou o reino dos céus. Aqui na parábola da mostarda, ele disse: é semelhante ao grão de mostarda que o homem pega nele e semeou no campo. E esse grão é a menor das sementes, cresceu, e as aves do céu vêm para se aninhar ali. Olha só que maravilha. Essa é a palavra de Deus, a bênção do Senhor, né, nesta manhã para nós. Se vocês gostou dessa palavra, compartilhe com mais alguém para que as pessoas venham entender e estar conosco todas as manhãs aqui, lendo a palavra de Deus e aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Essa live assim não fica tão extensa, né? Aí a gente fala um pouco da palavra, lê a palavra, a gente ora para que o Senhor possa estar sempre abençoando aí a tua vida, tua casa e tua família. Que o Senhor possa estar contigo, não só hoje, mas sempre, para a glória de Deus. Amém?
Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Deixe-me agora orar por vocês, para que o Senhor possa abençoar cada um. Pai querido, Pai santo e maravilhoso, obrigado, Senhor, por esta palavra, por as parábolas que nós lemos, Senhor, aqui na tua palavra, na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar cada família, cada pessoa, cada um, meu Senhor, que entra em contato com a tua palavra todas as manhãs, juntamente aqui comigo. Que eles possam, Senhor, estar divulgando para que possa chegar cada vez mais a mais pessoas. Porque o Senhor falou que esta palavra chegaria até os confins da terra. E este é um meio que nós iremos também propagar a palavra do Senhor e dizer que é chegado o reino. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de cada um deles, abençoando e dando-lhe paz e prosperidade para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Agora ore assim comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, gente querida. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tenham todos um ótimo dia e que o Senhor vos abençoe. Se gostou, compartilhe, comente, compartilhe e para que essa palavra possa chegar a mais pessoas aqui neste canal para a glória de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês e até amanhã com mais um vídeo desses em nome do Senhor Jesus, com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.